Entre abril de 2015 e março de 2018, Trevor Heitman, mais conhecido como Max Killet, se tornou um dos maiores criadores de conteúdo do YouTube referente ao jogo CSGO. Com quase 1 milhão de inscritos, ele foi capaz de fazer mais de 4 milhões de dólares em apenas 10 meses. O tamanho do sucesso, entretanto, foi tão grande quanto a negligência em sua saúde mental. Os atos finais de Max Killet não apenas colocaram fim na carreira de um jovem multimilionário, como também o transformaram no criador mais odiado do cenário de CSGO. E, infelizmente, pessoas inocentes foram atingidas pela explosão de uma mente perturbada e instável. Trevor Heitman nasceu no dia 18 de fevereiro de 2000. Ele nasceu no subúrbio de Carroll Valley, em San Diego, na Califórnia. Trevor tinha uma irmã e cresceu recebendo suporte e atenção de ambos pai e mãe. Não existem muitas informações sobre a sua infância, mas ele foi descrito pelos pais como um jovem reservado, educado e gentil. Ele passou pela La Jolla Country Day School, onde demonstrou interesse por basquete. A altura de Trevor o ajudou no esporte, e o garoto recebeu alguns prêmios na Liga Amadora, junto ao time da escola. Fazer parte do time do colégio costuma trazer atenção e prestígio, mesmo que em níveis diferentes para pessoas diferentes. Trevor não sofreu ou praticou bullying na escola, conseguiu fazer amigos e foi descrito como um garoto normal. Ele jogava basquete com seus amigos frequentemente e até mantinha uma cesta na entrada de casa. Em determinado período, Trevor começou a trocar a quadra pelo computador. Foi quando ele conheceu o jogo Counter-Strike. Melhor conhecido como CS ou CSGO, atualmente o jogo já está em sua segunda versão. Apenas para contexto, trata-se de um jogo digital que divide 10 pessoas em dois times. Um deles precisa plantar uma bomba, enquanto o outro precisa impedir. O CSGO é talvez o FPS de maior sucesso da história, e existem brasileiros que se tornaram verdadeiras lendas no cenário competitivo. Não deveria ser necessário dizer, mas o jogo online não transforma ninguém em criminoso. As ações de Trevor têm suas raízes em outras motivações, que descobriremos no futuro. Na verdade, os jogos online já transformaram a vida de milhares de pessoas, tanto pelo cenário competitivo como pela criação de conteúdo, e Trevor foi uma delas. Ele desenvolveu certa habilidade no CSGO que lentamente tomou o lugar do basquete. Ele assumiu o apelido Max Killet e começou a gravar suas partidas para publicá-las no YouTube. Porém, o maior foco do seu conteúdo eram as skins. Skins são essencialmente itens cosméticos que mudam a aparência de objetos ou personagens no jogo. Uma mesma arma, por exemplo, pode exibir cores diferentes dependendo da skin. Esse será um ponto importante neste caso. Algumas dessas skins são incrivelmente caras e podem custar milhares de dólares no mercado secundário, enquanto outras não passam de centavos. Os jogadores são capazes de realizar trocas dentro da plataforma e, especificamente no caso do CSGO, as skins são apenas para fins de aparência, sem conceder nenhum tipo de vantagem no jogo. A forma mais comum de conseguir esses cosméticos é através de caixas. O jogador adquire uma chave por dinheiro real e tem a chance de receber uma skin aleatória, dentro de um grupo pré-determinado. É um sistema de roleta que não garante a skin desejada. As vitrines para as mais raras skins costumam ser jogadores profissionais e criadores de conteúdo. Isso criou um ecossistema próprio do CSGO, que pode parecer confuso para quem vê de fora. Trevor publicou seu primeiro vídeo em abril de 2015. O título era as 10 skins mais caras do CSGO. Na época, esse estilo de vídeo não era tão comum no YouTube para o nicho, e ele ganhou uma grande visibilidade. Como já explicado, as skins se tornaram um mercado no CSGO, e o canal de Trevor era o local onde os jogadores buscavam informações sobre o assunto. A demanda pelo conteúdo era alta, e Trevor era um dos únicos dispostos a fazer a entrega na época. Seu canal explodiu em visualizações e o sucesso dobrou a cada madrugada. Ele gravou conteúdo com outros criadores e rapidamente seu apelido ficou conhecido na comunidade do jogo. Existem sites dedicados à venda de skin fora da plataforma original. Alguns desses sites ofereciam o mesmo serviço de roleta das caixas do jogo por outros valores. Era uma espécie de ambiente de aposta, guardada as devidas proporções. Alguns desses sites fizeram parceria com Trevor, que começou a divulgá-los em seu canal. Já com quase 1 milhão de inscritos, Max Killet olhava para uma grande quantia em dinheiro que corria em sua direção. Em 2017, Trevor percebeu que existia algo melhor financeiramente do que ser patrocinado por esses sites. Ser um deles. Ele criou 3 sites da mesma natureza, e os 2 primeiros fracassaram. O terceiro, CSGO Magic, funcionou. Ele passou a divulgar apenas o próprio site em novembro de 2017. Trevor construiu um império estimado em mais de 10 milhões de dólares, com 4 deles feitos nos últimos 10 meses, através de seu site. Em dezembro, Trevor compartilhou uma de suas conquistas, uma McLaren 650S.
um carro esportivo cujo valor inicial está acima dos $300 mil. Em apenas 2 anos e meio, Trevor foi capaz de se tornar um dos criadores de conteúdo mais conhecidos do CSGO. Ele criou empresas bem-sucedidas, conquistou uma comunidade forte e fez muito dinheiro no processo. Apesar da natureza do trabalho, Trevor não passava 24 horas no computador. Ele manteve seu corpo ativo e treinava em uma academia local acompanhado por um personal. Foi nesse local que essa foto foi tirada. Em 20 de março de 2018, ele publicou o que seria seu último vídeo no YouTube, e nem ele mesmo sabia disso. Na época, existia uma discussão sobre essa mistura de roleta com jogos digitais, e como isso estaria afetando negativamente os jogadores. Essa é uma discussão muito maior e não entraremos nela neste vídeo, mas era uma preocupação para Trevor, visto que impactava diretamente seu modelo de negócios. De qualquer forma, não existe nada de especial em seu último vídeo publicado, e ele não faz nenhuma referência à tragédia que estava para acontecer. Trevor foi capaz de esconder seus problemas do público, e em nenhum momento, de nenhum vídeo, ele insinua nada parecido. No dia 29 de março de 2018, o CSGO recebeu uma atualização, visando diminuir a quantidade de sites como o de Trevor. A partir daquele momento, seriam necessários 7 dias para que uma troca de skin fosse feita, o que impactava diretamente no sistema automático desses sites. Essa foi uma resposta da empresa ao apelo de parte da comunidade. Além disso, inventários na época conectados a esses scripts de roleta também foram banidos. Em um único dia, Trevor perdeu o site e cerca de $100 mil em skins. Ele era jovem e tinha muito tempo para se reerguer com foco em outro conteúdo. Ele já tinha uma comunidade de 900 mil inscritos, muito mais dinheiro, contatos e conhecimento do que quando começou. Entretanto, ele escolheu se esconder por entre os escombros de seu império demolido, com uma última mensagem na descrição de seu Twitter. Com ela, Trevor desapareceu da internet. Ele sempre foi alguém muito reservado e pouco de sua vida foi compartilhado nas redes sociais. Por esse motivo, não existem muitas informações sobre o que ele fez nesse período. Segundo amigos, ele pensou em alguns novos projetos, mas eles nunca saíram do papel. Trevor tinha muito dinheiro na conta, porém já não tinha mais propósito. E essa é uma posição extremamente perigosa para se estar. Em 18 de agosto, o comportamento de Trevor já estava visivelmente diferente. Ele confessou aos pais que percebia que algo estava errado. Ele passou a agir sem nenhum tipo de preocupação, nem mesmo com a própria segurança. Certo dia, ele usou a McLaren para dirigir em alta velocidade na contramão, durante um longo trajeto. Por sorte, não aconteceu um acidente. Ele revelou isso aos pais, que obviamente ficaram preocupados. Trevor não tinha motivos para fazer aquilo, e aparentemente não foi uma tentativa de encerrar a própria vida. Ele o fez porque sim. Seus pais então questionaram sobre o que poderia ter acontecido se a polícia tivesse visto, ao qual o jovem respondeu: "Nem a polícia e nem as suas balas poderiam me machucar." Essa é uma resposta um tanto estranha, visto que era claramente mentira. Trevor não a disse em tom de piada ou para justificar a infração. Ele parecia ter certeza do que estava falando. Algo estava errado em sua saúde mental e seus pais perceberam isso. O jovem reclamou outras vezes durante os próximos dias, dizendo que estava tendo um colapso mental. 5 dias depois, em 23 de agosto, às 8h13 da manhã, Mary Rusher, amiga e vizinha da família de Trevor, ligou para a polícia. Mary era psiquiatra e acompanhou alguns dos comportamentos estranhos do jovem, mesmo à distância. Ela ficou preocupada e resolveu pedir a ajuda do Estado. Hello, 911. I'm calling to report an emergency. I believe there's an individual who is a danger to himself and a danger to others. I do believe that he is suffering from a mental illness and that he should be detained on a 5150 for further observation. 12 minutos após essa ligação, 2 viaturas chegaram à residência de Trevor. Os agentes foram recebidos pelo pai do garoto. Who bought the car for him? He bought it. He bought it? He bought a McLaren? Millions of dollars, yeah. At 18 years old? He's a very intelligent kid. He made $4 million in 10 months. Okay. Oh. So He's got to teach me his ways. not right now. Yeah. So, what do you want us to do? Take him for a psychological evaluation. I mean, he's got to meet certain criteria, though. Os pais de Trevor se demonstraram preocupados com o comportamento do filho e solicitaram aos agentes que levassem o jovem para uma avaliação psiquiátrica. Mesmo após diversas tentativas, eles não conseguiram convencer Trevor a procurar por ajuda. Como ele já tinha 18 anos, eram necessárias algumas condições para que ele fosse internado de maneira compulsória. He's got manic behavior. He's never been diagnosed with He needs to go into a doctor. He should be held on a 5150.
O Código 5150 refere-se à hospitalização psiquiátrica involuntária de 72 horas de um indivíduo considerado um perigo para si mesmo, um perigo para os outros ou gravemente incapacitado devido a um transtorno mental. Okay. But you have to meet the criteria, no? He's a danger to himself. How is that? Well, let me ask you, are you his psychiatrist? I am not. Have you ever seen him I have not. in any professional setting? No. Okay. Durante essa interação, Trevor estava dormindo em seu quarto. Naquela manhã, seu comportamento estava ainda mais preocupante. Ele exibiu sinais de paranoia e alucinações, gritou contra o pai e ameaçou agredir a mãe. O declínio em sua saúde mental já era visível até para vizinhos, e ele precisava urgentemente de acompanhamento profissional. Segundo seu pai, o jovem acreditava que, caso dirigisse em alta velocidade na direção oposta, ele seria capaz de atravessar outros veículos sem colisão. Um pensamento absurdo, mas que talvez tenha suas raízes no CSGO. Os mais íntimos de videogames certamente conhecem o termo clipping. Em resumo, seria um bug visual onde objetos que deveriam ser sólidos se atravessam ou se sobrepõem. Isso geralmente acontece com paredes e limitadores de espaço. Essa não é uma mecânica natural na maioria dos jogos, e pode acontecer por diferentes motivos, entre eles a diferença entre modelo e objeto. Na maioria das vezes, a forma com que o sistema enxerga o personagem é diferente da forma como o jogador o enxerga, e o que vale para fins de programação é o do sistema. Isso causa bugs visuais, dando a entender que os objetos se atravessaram, quando para o sistema isso não aconteceu. Existem casos onde de fato eles se sobrepõem, mas por motivos técnicos irrelevantes para o vídeo. É muito provável que Trevor tenha experimentado o clipping em algum momento em suas partidas. O problema é que aparentemente ele estava trazendo esse conceito para a vida real. Não ser mais capaz de enxergar a linha que separa a fantasia da realidade é algo extremamente perigoso, e pode colocar não apenas o próprio indivíduo em risco, como também a sociedade. Se Trevor estava de fato confundindo as mecânicas do jogo com a física real, nós nunca saberemos. Em outra ocasião, o jovem reclamou de sua irmã estar invadindo seu quarto constantemente. Entretanto, a garota sequer estava na propriedade naquele dia. Os agentes presentes durante a visita julgaram não dispor de poder legal para levar o garoto, uma vez que ele não tinha cometido nenhum crime. Nessas gravações podemos ver a McLaren de Trevor na garagem, e estacionada à frente da casa, a SUV da mãe do garoto. Ela propositalmente colocou o veículo naquele local para tentar impedir a saída da McLaren. Ela temia pelo filho e implorou para que a polícia o levasse, mas infelizmente isso não aconteceu. Essa foi uma interação importante no futuro, principalmente para que os pais de Trevor demonstrassem na justiça a tentativa frustrada de ajudar o filho. Na ocasião, os agentes se recusaram a entrar para fazer uma pré-análise do comportamento do jovem e sugeriram aos pais que deixassem a própria residência, até conseguirem na justiça uma ordem legal para a internação de Trevor. Esse processo costuma demorar cerca de um mês. Assim que os agentes deixaram o local, o pai de Trevor foi ao quarto do filho acompanhado por Mary, a vizinha que já atuava como psiquiatra há muitos anos. O jovem acordou assim que a porta foi aberta. Trevor começou a gritar e emitir sons incompreensíveis antes de saltar na direção de Mary. Seu comportamento agressivo voltou ao normal apenas quando ambos, pai e Mary, deixaram o quarto. Aproximadamente às 16 horas e 15 minutos, Trevor se levantou e disse que precisava sair. Ele ignorou o protesto dos pais, entrou na McLaren e bateu no veículo da mãe para abrir passagem. 8 minutos depois, ele literalmente atropelou o portão principal da Ashley Falls School. Por sorte, estava em época de férias e o colégio estava vazio. Trevor dirigiu de maneira irresponsável por diferentes áreas da escola, chamando a atenção de algumas pessoas. Ele deixou o veículo, quebrou um dos vidros e voltou ao interior do carro. Ele foi confrontado por funcionários do colégio que não conseguiram conter o avanço da McLaren. Ligações foram feitas para a polícia enquanto Trevor derrubava outro portão, deixando a área. Ele voltou para a rua e desapareceu. Às 16 horas e 30 minutos, Trevor chegou à rodovia 5, no sentido sul. Ele colidiu com outro veículo, mas não parou para prestar socorro. As pessoas envolvidas sofreram ferimentos leves e sobreviveram. A McLaren continuou costurando o trânsito e ganhando velocidade. Às 16 horas e 31 minutos, o pai de Trevor ligou para a polícia. Ele explicou sobre o caso do filho e implorou por ajuda. Ele também adicionou que Trevor tinha batido contra o carro da esposa na esperança de que isso provocasse ação policial. Mas infelizmente já não havia mais tempo. Nenhuma viatura seria capaz de manter a mesma velocidade que Trevor. 6 minutos depois, as consequências da negligência se tornaram tangíveis, e o resultado apareceu na TV. Aproximadamente às 16 horas e 35 minutos, a McLaren de Trevor pegou a contramão e acelerou na direção da rampa que dava a saída da via expressa na altura do número 805.
Por conta da elevação, os veículos que passavam acima tinham visão parcialmente bloqueada da rampa. Isso, somado à alta velocidade de um carro esportivo, era a receita para uma tragédia. Trevor invadiu a pista na contramão a mais de 160 km por hora, confiante de que o clipping, que existia apenas no videogame, o salvaria. Infelizmente, não era uma questão de se, mas uma questão de quando. Às 16 horas e 36 minutos, a McLaren colidiu de frente com uma SUV. Trevor Heitman faleceu instantaneamente e o seu corpo ficou quase irreconhecível por entre as ferragens. Os carros explodiram e a fumaça era vista à distância. A força do impacto foi tamanha que o corpo de Trevor foi desmembrado no processo. O cinto de segurança atravessou o torso e seus braços foram lançados para fora do veículo e coletados na pista. E, infelizmente, a história fica ainda pior. A SUV na qual Trevor colidiu abrigava duas pessoas, inocentes que sequer sabiam quem Trevor era. Aileen Pizarro, de 43 anos, e sua filha de 12 estavam naquela SUV. Aileen vinha de uma família muito amorosa e unida. Ela trabalhava como terapeuta para crianças vítimas de abuso. Um de seus filhos a descreveu como uma mulher forte que faria qualquer coisa pela família. Ela era uma grande fã do ator Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock. Aileen deixou para trás dois filhos que perderam a mãe e a irmã no mesmo dia. Ariana, que estava no banco do passageiro, era a mais nova dos filhos. Nascida em 2006, ela estava a poucos dias de iniciar sua jornada na 7ª série, algo pelo qual a garotinha estava animada há semanas. Infelizmente, sua cadeira nunca foi preenchida. Ariana era apaixonada por leitura e música, mas, acima de tudo, ela era apaixonada por cantar. A garota performou em diferentes eventos comunitários por Santa Mônica, tanto sozinha como ao lado dos irmãos. Sua voz, que um dia ecoou pela cidade, infelizmente nunca mais será ouvida. Ambas foram vítimas da irresponsabilidade de um jovem transtornado e sem propósito, vítimas de uma saúde mental negligenciada, cujos pais imploraram por ajuda, mas não a tiveram. O corpo de Trevor foi recolhido da cena e levado para análise. O exame toxicológico não apontou para a presença de álcool ou drogas em seu sistema. Ele não tinha histórico médico de depressão, nunca fez comentários sobre ou tentativas de tirar a própria vida, não deixou nenhum tipo de carta, vídeo ou manifesto, e nunca foi diagnosticado ou sequer analisado oficialmente. Visto seus comportamentos descritos, podemos supor que ele estivesse sendo afetado por alguma condição, mas nós nunca saberemos. É impossível dizer se aquele foi um atentado contra a própria vida ou realmente um acidente causado pela falta de contato com a realidade. A investigação não encontrou nenhum material suspeito no computador de Trevor. Ele não era fascinado por assuntos mórbidos, não fazia uso de entorpecentes e raramente consumia álcool. Nenhuma arma de fogo foi encontrada em seu quarto. Sem motivações claras ou agravantes, o caso ficou aberto a especulações. Com a exposição do caso na mídia, a falta de motivação permitiu que as opiniões se dividissem na internet. Ser um criador de conteúdo de CSGO era apenas uma das características de Trevor, e como já dito anteriormente, nada tem a ver com a tragédia. A própria comunidade do jogo se voltou contra ele. Foram milhares de comentários bastante negativos em seus vídeos e redes sociais. O mais provável é que Trevor estivesse sofrendo com distúrbios perceptivos em algum nível. Essa distorção na percepção pode ter o levado a comportamentos perigosos sem que ele percebesse que o fosse. Isso faria sentido com suas alegações e antigas infrações de trânsito. Gerenciar uma marca multimilionária aos 18 anos não é tão fácil como alguns vendedores de curso fazem parecer. O nível de estresse, cobrança e responsabilidade exigem certas habilidades que apenas são conquistadas com o tempo e experiência. Essas não são habilidades naturais de todos os indivíduos. É possível que toda a pressão dos eventos que derrubaram a empresa de Trevor tenha impactado em sua saúde mental, e nós nem entramos na parte hormonal. Mas são apenas especulações. Aileen e a Ariana nunca tiveram nenhuma chance. Não havia nada que nenhuma delas pudesse fazer. Elas faleceram instantaneamente com a colisão, e todos os planos e sonhos foram encerrados de um segundo para o outro. Elas nada puderam fazer enquanto viam a McLaren aumentando de tamanho em sua direção. Com o caso na mídia, a comoção nas redes sociais chamou a atenção do The Rock. Ele foi frequentemente citado por conta da admiração que Aileen tinha. Em resposta, ele gravou um vídeo direcionado a um dos filhos da mulher. Hey Angelo, Dwayne Johnson here, and I had turned on my phone and I saw a flood, thousands and thousands of tweets had come through. I just want to say thanks for reaching out, man, and I'm so sorry to hear about your sister and your mom and this tragic loss that you and your family are going through. Como Trevor não podia responder pelo crime, o caso se transformou em uma guerra jurídica. O Estado culpou os pais de Trevor por não terem levado o filho ao médico, e o casal, por sua vez, culpou a polícia por não tê-lo levado naquele dia.
Os familiares de Aileen e Ariana processaram ambas as partes, mas não existem informações públicas sobre o resultado. Sem evidências de que Trevor tenha tentado frear ou não, oficialmente o caso foi encerrado como acidente. Até o momento de gravação deste vídeo, o canal Max Killett ainda continua disponível no YouTube. Trevor Heitman faleceu aos 18 anos de idade em uma colisão de veículos, no dia 23 de agosto de 2018.